aí, pessoal, beleza? Bom, essa semana a gente vai dar continuidade aí ao estudo da indução eletromagnética. Hoje eu vou falar dois tópicos com vocês. Eu vou falar sobre a lei de Lenz e vou falar sobre a corrente elétrica induzida, tá? Só recapitulando, né? Faraday falou que quando houver uma variação do fluxo magnético no interior de uma espira, você tem uma força eletromotriz induzida. Quem foi fazer o estudo do porquê que isso estava acontecendo foi Lenz, um físico de sobrenome Lenz. Ele se interessou em explicar por que essa variação do fluxo magnético ela gerava essa corrente, essa fé induzida, essa corrente elétrica induzida, tá bom? E ele observou duas coisas, tá? Para explicar o que ele observou, eu fiz aqui o desenho. Mesma espira, o mesmo ímã em duas situações diferentes, tá? Em duas posições diferentes, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho aqui a posição A e aqui eu tenho a posição B. E eu posso levar o meu ímã de A para B ou levar o meu ímã de B para A. Ou seja, eu posso aproximar o ímã da espira ou eu posso afastar o ímã da espira, tá bom? Bom, a primeira coisa que ele observou foi a seguinte. Eu estou aqui com o meu ímã na posição A, parado, aí eu começo a movimentar ele para a direita de modo que ele se aproxime da espira, tá? E para ficar bem claro, né? Vamos imaginar que cada uma dessas linhas aqui tem 1 Tesla de intensidade, tá? Então, 1 Tesla e assim por diante. Então, eu quero que observe o seguinte. Então, o que ele observou? Ao aproximar a espira do ímã, tinha só uma linha de campo dentro da espira. Ao aproximar, ficaram as 5 linhas. Ele percebeu que durante o movimento de aproximação, circulou uma corrente aqui nesse sentido. A corrente está passando aqui por fora, depois vai passar lá atrás, ó. Por fora, lá atrás, sentido, virando para vocês aí, sentido anti-horário. Parou a espira, parou a variação do fluxo, parou o ímã, parou a variação do fluxo magnético, a corrente desapareceu. Porque Faraday falou que só tem FEM induzida se houver variação do fluxo. Parou o ímã e aí ele foi levar o ímã para a posição inicial, ou seja, ele foi afastar o ímã da espira. Ou seja, tinham 5 linhas de campo, ele foi para a posição onde só tinha uma. Durante a transição, ele verificou uma corrente elétrica no sentido contrário àquela lá. A corrente agora estava descendo aqui, passando lá atrás. Descendo, passando, vou virar para vocês, ó, sentido horário. Então, o que ele observou? Primeira coisa, que durante a aproximação, onde o fluxo estava aumentando, a corrente estava circulando no sentido anti-horário. Quando afastou, a corrente passou a circular no sentido horário. Outra coisa que ele observou, que durante a aproximação, ele sentiu esse ímã aqui sofrer uma força de repulsão. Então, quando ele estava aproximando, ele sentiu força de repulsão. Quando ele afastou, ele sentiu esse ímã sofrer uma força de atração. Então, durante a aproximação, ele sentiu repulsão nesse ímã. Durante o afastamento, ele sentiu atração. Lembre-se que força é a interação entre 2 ou mais corpos. Então, eu preciso de pelo menos 2 corpos aqui. Se teve uma força de repulsão em cima dele aqui e uma força de atração em cima dele aqui, significa que ele interagiu com alguém. Com quem que ele interagiu? Ora, foi com a espira. E se teve uma força de repulsão, essa força aqui foi feita através de um campo magnético. Se houve uma atração, essa força aqui foi feita através de um campo magnético, né? Agora, quem está produzindo esse campo magnético? Ora, lei de Ørsted. Todo fio percorrido por corrente elétrica faz o quê? Gera campo magnético, né? Regrinha lá da mão direita, né? O polegar acompanha o movimento de fechar, me dá o sentido do campo magnético. Ó, tem uma corrente para cima aqui, tem uma corrente para cima, ó,
que está acontecendo? Essa corrente elétrica aqui está gerando um campo magnético assim. Porque pela lei da regra da mão direita, o campo está da direita para a esquerda, né? E aqui, ó, o campo está entrando aqui e saindo lá. Tem linha de campo que está fazendo isso aqui, ó. E detalhe, o que o laser então percebeu? Ele percebeu que esse campo magnético aqui só apareceu por causa dessa corrente elétrica, né? Esse campo magnético aqui só apareceu por causa dessa corrente elétrica. A conclusão que ele tirou foi a seguinte, que a espira, ela não aceita a variação do fluxo magnético. Tinha só uma linha de campo. Na hora que eu aproximei o ímã, fazendo com que o campo magnético lá dentro variasse de 1 Tesla para 5 Tesla, a espira não aceitou. Por isso que ela fez essa força de repulsão. Ela não quer, ela resiste a essa variação de fluxo magnético. Então o que ela fez? Como só tinha 1 Tesla inicialmente, e eu tentei colocar mais 4, aproximando o ímã, o que ela fez? Ela falou assim, eu quero continuar com 1. E aí, como eu não obedeci, eu continuei levando o ímã para lá, o que ela fez? Ela falou assim, então tá, então eu vou anular o seu campo magnético. E aí, como que ela fez para anular o campo magnético? Botou os elétrons para poder rodarem aqui, gerar a corrente elétrica e, através dela, gerar o campo magnético. E foi inclusive por isso que eu coloquei só 4 linhas vermelhas aqui, tá vendo? Por quê? Porque daqui para cá, aqui tinha uma linha, vai continuar tendo uma. A espira quer anular essas 4 a mais aqui que eu coloquei. Então, o que Lenz falou foi que a corrente induzida, ela aparece porque a espira, ela quer gerar um campo magnético que se oponha à variação externa dele. Então, se eu tentar colocar 4 linhas a mais lá dentro, ela vai gerar uma corrente elétrica que vai produzir um campo magnético no sentido contrário para anular. Porque vocês concordam comigo que se eu tiver um campo magnético de 1 Tesla para lá e outro de 1 Tesla para cá, quanto que dá o resultante? Dá 0, né? Então, a lei de Lenz fala isso. A espira, ela gera corrente elétrica induzida para criar um campo magnético que se oponha à variação do campo magnético externo. Ou seja, se eu tentar colocar campo magnético dentro da espira, a espira vai gerar campo magnético saindo, para poder dar um resultante 0. Se eu tentar tirar o campo magnético, ela vai lá e tenta colocar, ela gera corrente elétrica para colocar essa linha de campo para que não haja variação. Nós falamos que a espira é do contra. Se eu tentar aumentar, ela diminui. Se eu tentar diminuir, ela aumenta, tá? Literalmente, a espira é do contra, ok? Então, isso é a lei de Lenz. Ah, mais um detalhe. A lei de Lenz, ela é pautada, inclusive, em uma dos princípios mais importantes da física, que é qual? Eu estou dizendo que quando eu estava levando a espira para lá, ela sofreu uma força de repulsão, ou seja, eu tive que fazer força na espira para levar ela para lá. E eu tive, nesse caso aqui, que causar no ímã um deslocamento. Aí vocês lembram que quando eu faço força produzindo um deslocamento, o que eu tenho? Trabalho. E o que o trabalho mede? A variação da energia, que tem todo o sentido do mundo aqui, gente. Porque qual é a definição de corrente elétrica? Movimento ordenado de elétrons devido a diferente potencial, com qual objetivo? Transportar energia de um ponto para o outro. Quando eu falo de corrente elétrica, eu estou falando de
energia, e energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, ela só pode ser transformada ou transmitida de um corpo para o outro. Então, para ter energia elétrica, eu preciso realizar trabalho, né? Estou fazendo força, estou gastando a minha energia para poder gerar energia elétrica. E é por isso que a usina hidrelétrica funciona como? Ela funciona assim, você faz uma barragem para poder acumular água. Essa água aqui é para que ela possa ter energia potencial gravitacional. E você coloca a turbina, ó, a turbina que gera a energia elétrica, né, o gerador que gera energia elétrica, ele fica lá embaixo. E aí você faz um duto aqui, ó, para que a energia potencial gravitacional da água se transforme em energia cinética, que bate lá no gerador, fazendo trabalho, fazendo força, e aí esse gerador começa a girar, e esse girar aí é fazer com que haja variação do fluxo magnético dentro de bobinas que tem lá dentro, para poder você ter a energia elétrica aí na sua casa, tá? Então, essa lei de Lenz, ela é pautada ainda, inclusive, no princípio da conservação de energia, tá? Bom, vamos falar agora sobre a corrente elétrica induzida. Mas antes de falar da corrente elétrica, eu vou falar ainda da força eletromotriz induzida, tá? Imagina aqui que eu tenha uma região onde eu tenho um campo magnético entrando no quadro e uma barra metálica de comprimento L. Essa barra, ela tem um comprimento L. Se eu pegar essa barra e simplesmente colocar ela aqui e não fizer nada com ela, não vai acontecer nada. A barra vai ficar lá. Mas, se eu pegar essa barra, colocar ela para se movimentar para a direita com uma certa velocidade, sabe o que vai acontecer? Aqui embaixo vai ficar carregado negativamente, vai aparecer um polo negativo, e aqui em cima vai aparecer um polo positivo. Vai aparecer. Alguém pode estar assim, hã? Por quê? Por que isso acontece? Ou melhor, isso acontece? Acontece. Lembra que lá atrás, quando nós estávamos estudando força magnética sobre carga, eu falei com vocês assim, imagina que eu tenho um campo magnético entrando aqui no quadro. Se eu pegar uma carga negativa e jogar essa carga negativa perpendicular às linhas de campo, o que acontece? A velocidade está para lá, o campo está entrando. Se fosse carga positiva, dava um tapa na força. Mas como é carga negativa, eu bato com as costas da mão. Então, essa carga negativa fica sujeita a uma força magnética. Inclusive, ela pega e faz isso. Não foi? Muito bem. Eu falei que isso aqui é uma barra metálica. O que a barra metálica tem? Elétrons livres. Se eu pegar essa barra e começar a movimentar ela para lá, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. A barra é cheia de elétrons. Se eu começar a movimentar a barra para lá, os elétrons estão indo para lá, igual está acontecendo ali. Todos os elétrons aqui vão ficar sujeitos a uma força elétrica para baixo. E alguns deles vão fazer o quê? Vão descer. Esses elétrons vão descer, aqui vai ficar carregado negativamente, aqui vai ficar carregado positivamente. Literalmente, é como se essa barra virasse, literalmente, uma pilha. E toda pilha tem a sua força eletromotriz, né? Nesse caso aqui da barra, qual vai ser o valor dessa força eletromotriz? Bom, gente, o que foi verificado foi que essa força eletromotriz ali na barra, ela estaria relacionada diretamente com 3 variáveis, tá? A primeira seria o comprimento da barra. E por que depende do comprimento? Porque quanto maior for o comprimento, mais carga, mais elétrons livres eu vou ter. Vocês concordam comigo
Se eu pegar uma barra de 10 centímetros e uma barra de 10 metros, em qual delas eu tenho maior quantidade de elétrons livres? Na de 10 metros, né? Mais material, mais átomos, mais elétrons livres. Então, por isso que foi verificado que a força eletromotriz ela dependeria do comprimento da barra, porque quanto maior o comprimento, mais elétrons livres eu tenho. E como o potencial é kq sobre d, ou seja, depende da quantidade de carga, quanto mais elétrons livres eu tiver, mais elétrons livres eu consigo levar lá para baixo. Quanto mais elétrons livres, maior vai ser o potencial aqui desse polo negativo, tá? Bom, para que a carga desça, é necessário que seja feita força. Força é QVB. E essa força depende da velocidade. Que está relacionado aqui, tá vendo? É a velocidade que está fazendo a carga vir para baixo. Ou seja, a força eletromotriz vai depender da velocidade da barra. Isso foi constatado. Com uma velocidade de 2 metros por segundo, a força eletromotriz era 2. Aumentou a força eletromotriz aumentou também. Então, depende da velocidade. E como a força magnética depende do campo, porque se não tiver campo aqui o elétron não se move, né? A fé induzida também vai depender do campo magnético, tá bom? Pode ser que alguém aí, na hora que estiver assistindo a aula, vai falar assim, mas Emerson, você falou que depende do comprimento, porque quanto maior o comprimento, maior a quantidade de elétrons. Mas se a barra for mais larga, também vai ter mais elétrons. E por que não está lá? É porque ali, gente, vai entrar um outro conceito que nós chamamos de correntes de Foucault. Se eu pegar uma chapa desse tamanho, colocar aqui, começar a movimentar ela, vai ter uma corrente elétrica aqui assim, ó, circulando na chapa. E aquela corrente elétrica ali, ela vai funcionar como se fosse uma força de atrito, atrapalhando o movimento, dissipando a energia elétrica aqui. E aí eu não conseguiria utilizar essa energia elétrica, por exemplo, para ligar uma lâmpada ou fazer um equipamento funcionar. Então, para que as correntes de Foucault, que eu vou comentar com vocês quando eu estiver explicando o transformador, tá bom? Quando eu estiver lá explicando o transformador, eu explico também as correntes de Foucault. Então, para essas correntes de Foucault não atrapalharem o movimento aqui, não dissipar energia, você reduz a área, porque as correntes de Foucault elas estão diretamente relacionadas à área. Quanto menor for a área, menos intenso é essa corrente de Foucault, tá bom? Então, por isso que não tem área, porque a gente considera como a barra o mais estreita possível para que eu possa ter a maior eficiência possível no procedimento, tá bom? Então, juntando essas três coisas aqui, a força eletromotriz naquela barra é dada pela relação matemática BLV. Dado em volts, né? Porque Fem é dado em volts. Então, a força eletromotriz nessa barra aqui é BLV, tá? Aí, gente, eu vou lá e ligo um fio aqui, ó, e aqui eu coloco uma lâmpada. Na hora que eu ligar esse fio, colocar uma lâmpada, o que vai acontecer? Eu vou estabelecer uma corrente elétrica, né? Porque eu vou fechar o circuito. E a corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, correto? Então, eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui. E qual vai ser a intensidade dessa corrente elétrica? Bom, U é igual a R vezes I. A equação do gerador que nós aprendemos lá no início fala U é igual a E menos RI, lembra? Isso aqui estaria se comportando como se fosse um gerador, essa barra. Seria um gerador cuja resistência interna é nula. E aí 0 vezes qualquer número é 0, né, gente? Então, nesse caso aqui, a DDP nos terminais vai coincidir com a força eletromotriz. Tá vendo? Vai coincidir com a força eletromotriz. Eu estou dizendo isso por quê?
Porque no lugar desse U aqui, eu vou colocar a força eletromotriz, ó. Só que a força eletromotriz é B LV. Se eu passar o R para cá, vai ficar B LV sobre R é igual a I. Ou seja, deixa eu fazer de vermelho, a corrente elétrica é B LeVu dividido por R. Então, a corrente elétrica induzida, você vai calcular usando a equação B LeVu sobre R, tá? E outra coisa que vai ser pedido de vocês é determinar o sentido da corrente elétrica nesse circuito. Você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, né? Usando lá a regra do tapa, para ver para onde vai ficar negativo, onde vai ficar positivo, e aí você tira a corrente elétrica do polo positivo. E existe uma outra maneira de se fazer, que é utilizando a lei de Lenz, né? Vou fazer aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Vocês vão se deparar muito com exercícios nesse formato aqui. A barra metálica de comprimento L apoiada em 2 trilhos, tá? E esses 2 trilhos ligados a uma lâmpada, a um motor, algum dispositivo elétrico ali. E aí, além de pedir para vocês acharem o valor da corrente elétrica induzida, eles vão pedir para você determinar o sentido da corrente elétrica. Como eu falei, você pode fazer daquela forma lá, com a regra do tapa, né? Esqueci de colocar mais linha de campo aqui, mas você pode fazer com a regra do tapa, igual eu fiz anteriormente, ou você pode aplicar a lei de Lenz, que seria da seguinte maneira. Vamos pensar que a barra está aqui na posição 1, e eu vou pegar essa barra e vou levar ela para a posição 2. Vou trazer ela para cá, ó. Então, eu vou tirar ela de 1, da posição 1, e vou levar para a posição 2. O que eu vou fazer ao levar ela de 1 para 2? Eu vou estar alterando a área da espira, né? Porque você vai ter aqui uma espira, tá vendo? Ó, isso aqui é uma espira retangular. Eu tenho uma espira aqui e eu tenho uma outra espira aqui, ó. Mas aí eu quero aplicar a lei de Lenz, né? E aí, olha só o que acontece, aplicando a lei de Lenz. Se eu levar daqui para cá, o que eu fiz? 2, 4, 6, 8 era o fluxo inicial. Quando eu levei para 2, 8, 10, 12, 14, 16. Eu aumentei o fluxo magnético entrando aqui, tá? Ao tirar ela daqui e levar para lá, o que eu fiz foi de 8 ir para 16. O que a espira não quer? Não quer essa variação. A lei de Lenz fala que quando eu tentar colocar mais linhas de campo, a espira vai tirar, porque ela é do contra. Então, na hora que eu levo a barra para lá, ela gera um campo magnético anulando esses 8 campos que passaram a entrar ali. E para produzir esse campo magnético saindo aqui, a corrente elétrica tem que estar circulando no sentido horário, né? Desculpa, no sentido anti-horário. Se você usar a regra da mão direita, ó, a corrente elétrica vai estar circulando nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Ou se você fizer pela regra do tapa, o elétron está indo para lá, o campo está entrando, o elétron vem aqui para baixo, aqui fica positivo, aqui fica negativo, a corrente vai circular também no sentido anti-horário. Então você tem 2 formas de determinar o sentido da corrente elétrica, tá? Você pode fazer pela força, como eu tinha feito, você pode fazer aplicando a lei de Lenz, tá bom?